Olá, friends! E hoje eu vou responder todas as dúvidas de vocês sobre a panela de pressão elétrica. Eu já venho há muito tempo, aqui há muitos anos, ensinando receitinhas para vocês, tanto no blog como aqui no canal, utilizando as minhas panelas de pressão elétrica. Fiz já alguns vídeos ensinando como limpar, como higienizar, como programar, receitas, muitas dicas. Já mostrei esses lançamentos aqui, se você não viu também, essas novas panelas de pressão elétricas que eu estou usando, que são da Mondial. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto, mostro mais detalhes diferentes, etc, tá? Mas tem algumas dúvidas que sempre aparecem, algumas são mais estranhas, algumas são mais simples, enfim. E vocês sempre me mandam pelas redes sociais e aqui no canal e nos comentários dos vídeos. Aliás, sempre que você gostar de um vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, tá? Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal também, porque aí assim você vai ser sempre avisado quando saírem vídeos novos, você não vai perder nada, não vai ficar com nenhuma dúvida, tá? Nem de panela de pressão, nem de air fryer, nem de nada. Então eu reuni essas dúvidas e fiz também uma enquete lá no Instagram do Receitas na Pressão. Aliás, se você não me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado, me segue lá no Insta, me segue no Face, e lá no @Receitas na Pressão, que é o Instagram do meu blog de receitas de panela de pressão, eu fiz uma enquetezinha lá para que vocês me respondessem dúvidas que vocês ainda têm sobre a panela de pressão elétrica, mesmo com tudo que eu já expliquei e ensinei. E aí, juntando tudo isso, essas dúvidas que vocês comentam aqui, as dúvidas que eu fiz lá na enquete, as dúvidas que eu recebo, que eu acho também assim um pouco mais inusitadas, eu juntei tudo isso e vou respondê-las neste vídeo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de começar a responder as perguntas, é o seguinte: assim como um vídeo que eu fiz aqui também respondendo dúvidas de air fryer, eu vou deixar bem claro, este não é um vídeo de problemas ou assistência técnica, defeitos, etc, tá? Então, se você tiver qualquer tipo de problema, defeito, ou problema com a sua compra, ou com o seu produto, com o seu elétrico, que seja, entre em contato com a sua marca e com o saque, porque eu não represento as marcas, eu não tenho contato com fabricantes, eu não tenho como resolver isso para vocês, eu não tenho uma lista de assistência técnica de todas as marcas e modelos. Então, qualquer tipo de problema desse tipo, entre em contato com a sua marca, o site onde comprou, a loja, enfim, tá? Aqui mesmo a minha meta é ensinar receitas e dicas e tirar as dúvidas sobre esse eletrodoméstico. Então vamos lá. A primeira dúvida de vocês é: panela de pressão elétrica faz barulho? Então, a panela de pressão elétrica, ela não faz barulho. Obviamente, você vai ter o sinal sonoro, tá? Os botõezinhos, quando você aperta, vão fazer os bips e tal. E também quando ela trava, ela levanta, você vai ouvir um barulhinho dela travando. Um barulhinho também da pressão, quando está expandindo na panela, logo que ela pega a pressão. Às vezes dá como se fossem uns estalinhos, assim, meio baixos. E quando você for retirar a pressão, ou quando ela termina o preparo, que ela emite um aviso sonoro, uns bips, né? Para que você saiba que o alimento já está pronto. Porém, ela não faz barulho como as panelas de pressão convencionais. Ou seja, ela não fica fazendo aquele chiado enquanto está cozinhando. Ela não fica soltando vapor. Você não vai ver ela soltando vapor como uma panela comum. Obviamente também, assim que você liga a panela, enquanto ela está pegando a pressão e ainda não travou e iniciou a contagem do tempo, você vai ver, pode ser que tenha aqui um leve vaporzinho em alguns momentos, mas ela não faz aquele chiado, aquele sabe, da panela comum, saindo aquele monte de vapor e cheiro pela casa. Isso não tem, tá bom? Ela é super silenciosa. E outra pergunta aqui que também muita gente faz, e acho que é porque algumas pessoas ainda não entendem e tal, é sobre assim: qual a quantidade de água que eu devo pôr em cada receita? Isso depende da receita, até porque tem receitas que você nem vai precisar colocar água. E como que você vai saber qual a quantidade ou se precisa colocar água? Com a prática, gente, com a prática mesmo e usabilidade, assim como cozinhar. Quanto mais você cozinha, mais você vai pegando a prática, os temperos, já vai pegando as manhas do tempo que leva. Claro que se você não tem essas experiências, eu ensino várias receitas aqui e no blog. Praticamente qualquer coisa que você pensar em fazer, você vai achar lá no blog. E aí basta você seguir a receita. Se a receita estiver pedindo água, vai ter água. Se a receita não pedir água, é porque não vai ter água. Vai ter o tempo, tudo certinho pra você seguir e não vai ter erro, tá? Agora, assim, não tem uma regra, não tem uma tabelinha. Ah, se eu misturar, sei lá,
carne com batata e também ervilha, preciso de tanto de água para tantas gramas de cada ingrediente. Isso não tem, porque depende de cada ingrediente. Então, assim, alguns alimentos já soltam água. Então, se você faz, de repente, uma carne de panela, um frango ao molho, alguma coisa do tipo, você não vai precisar de água. Por quê? Porque esse alimento vai soltar água e a panela, como eu falei, ela não perde água, ela não solta vapor. Então ela não vai ter aquela perda de vapor que acontece numa panela comum, tá? Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um comparativo sobre a panela de pressão elétrica, entre a panela de pressão elétrica e a panela de pressão comum, tá? E mostro as diferenças, funcionamento, etc, de cada uma delas. E aí dá pra você ter uma ideia e entender melhor também isso daí que eu explico, já que ela não tem essa perda de água. Então não tem uma regra para a quantidade de água que você tem que pôr para cada receita. Depende da receita. Cada receita pode pedir ou não uma quantidade de água. Vai depender da quantidade de água necessária para o cozimento daquele alimento e o quanto ele libera de água. E alguns também não liberam água. Outra pergunta também que muita gente faz é como refogar. Refogar é muito simples, tá, gente? Hoje a maioria das panelas de pressão elétrica tem um botãozinho já que é uma função de refogar. E aí basta você apertar esse botãozinho, nesse modelo mais novo você até ajusta o tempo que você quer refogar, abre a tampa da sua panela, põe aqui o tempero que você quer e tal e refoga normalmente, o tempo que você quiser. A minha panela não tem um botão de refogar. Como que você vai fazer então? Então você pode escolher qualquer função, arroz, feijão, qualquer uma. Ligou essa função, você vai fazer o mesmo processo aqui também e refogar. Quando termina, você cancela. Pronto, você refogou já o preparo que você estava fazendo na sua panela de pressão. Posso usar a panela de pressão sem a tampa? Sim, você pode usar a panela de pressão sem a tampa, só que veja bem, o intuito da panela de pressão não é usar ela sem a tampa. Sem a tampa, ela é apenas uma panela comum, como qualquer outra, que vai esquentar embaixo e você vai poder fritar, refogar, cozinhar e tal. Mas é uma panela normal. Se você utilizar ela sem a tampa, ela não vai ter as vantagens, as facilidades e agilidade de tempo de uma panela de pressão, que é justamente isso, é otimizar o tempo, é cozinhar muito mais rápido e com pressão. Mas, obviamente, você pode, de repente, refogar alguma coisa se você quiser, embora hoje em dia já é comprovado que isso não faz muita diferença. Você pode também, de repente, apurar um molho, um caldo, alguma coisa com a tampa aberta sem problema nenhum, ou somente também com a tampa colocada. Outra coisa, inclusive, que me perguntam, essa aqui eu nem anotei, mas agora que eu tô, falando com vocês eu lembrei, muita gente pergunta se pode usar ela sem pressão. Pode usar ela sem pressão, só que assim, se você deixar ela aqui na função de pressão, ela vai pegar pressão e vai cozinhar. Se você deixar ela aqui no modo sem pressão, o que vai acontecer é que ela vai começar a vazar toda aquela pressão, igual quando você termina um cozimento, sair todo aquele vapor enquanto está cozinhando, e assim, eu não vejo vantagem nenhuma. Aí é como você usar qualquer uma outra panela, tá? Mas obviamente ela vai funcionar. Posso fritar na panela? Você pode fritar assim, refogar um tempero. Eu não recomendo utilizar a panela de pressão elétrica como se fosse uma fritadeira. Tem gente que quer encher ela de óleo, tampar e fritar coisas assim. Eu não acho isso legal. Se você já fez isso numa panela de pressão comum, você deve saber que isso é um pouco perigoso e que também assim detona a sua panela. Imagine a panela de pressão que ela tem ainda assim essa tampa, tem ainda a sua borracha de silicone. Você vai danificar inteira a sua panela, vai ficar com uma crosta de gordura. Aliás, gente, olha só, já estamos em 2020, Pelo amor de Deus, nada de fritura mais com óleo. O óleo é uma coisa totalmente dispensável para frituras. Você usar um fiozinho de azeite, alguma coisa do tipo, que é para temperar, para não grudar, alguma coisa do tipo, ok. Agora, fritar, mergulhando no óleo, é uma coisa totalmente do passado. Conheça a Air Fryer, se você não conhece, tem vários vídeos aqui no canal. E também tem o meu blog, que é o fritadeirasemolho.blogspot.com, que está aparecendo aqui embaixo. Você vai, com certeza, mudar totalmente esse conceito de querer comer coisas fritas no óleo. Limpeza. Como eu faço para limpar? A limpeza tem um vídeo aqui no canal, onde eu explico passo a passo toda a limpeza. Como lavar, como limpar por fora, como limpar por dentro, o que você pode colocar na lava-louças, o que você não pode. Então eu recomendo que você veja esse vídeo, para que eu não tenha que, de repente, deixar esse vídeo aqui tão longo. Mas tem um vídeo aqui no canal detalhadinho, com todas as dicas de como fazer a limpeza da sua panela de pressão elétrica. Posso colocar na lava-louças? Sim, inclusive, não ela inteira, óbvio. Inclusive nesse vídeo eu explico quais partes da panela de pressão elétrica você pode colocar diretamente na lava-louça. Qual é o tempo de preparo para cada alimento?
Depende do alimento. Então, muitas vezes a gente fala assim, me passa uma tabelinha. Não tem isso, gente. Não tem. Cada alimento é um alimento. Cada receita é uma receita. Porque uma coisa é se você, de repente, quer cozinhar uma carne para chegar num ponto determinado para uma sopa. Ou se você quer essa carne desfiando. Ou se você quer essa carne mais firme. Ou se você quer um feijão mais al dente. Ou um feijão mais macio. E assim por diante. Vai depender do resultado que você quer. Então, para você saber o tempo, é para isso que eu ensino as receitas. Então, se você entrar no blog, tem milhares de receitinhas, tanto no blog como nos meus livros de receita também, tá? Que, aliás, se você não conhece, tem os meus livros de receita com receitas de panela de pressão que você pode adquirir. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E também tem lá no blog receitas na pressão. E aí, cada receita já tem o seu tempo, vai depender do preparo, tá? Demora para pegar pressão? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu não entendo muito bem porque muita gente pergunta isso, porque na verdade é uma coisa assim bem simples, é só você parar pra pensar. Veja bem, vai demorar para pegar pressão? Demorar já é muito relativo, né? Tem gente que 5 minutos já é demorar, tem gente que demorar é tipo 1 hora. E isso vai depender da quantidade de alimento que você está preparando. Então pensa só, se você pegar uma panela de pressão ou normal, põe lá no seu fogão e você colocar, sei lá, uma xícara de água dentro dela ou um pouquinho só de comida, alimento, para preparar, isso vai ferver muito rápido, certo? Agora, se você pegar essa panela e encher ela até a borda de comida, totalmente a capacidade dela, vai demorar muito mais tempo para isso aquecer, para isso ferver, para isso cozinhar e o alimento fica pronto. Então, a mesma coisa numa panela de pressão elétrica, porque quando você colocar aqui os alimentos dentro da sua panela, o que vai acontecer? Se você for fazer um preparo que você vai colocar pouquinha comida aqui dentro, ela vai aquecer rápido, já vai pegar pressão e vai ficar pronto rápido, né? Agora, se você de repente completou essa panela aqui, a capacidade máxima, na verdade, da panela, você encheu bastante essa panela, para esse alimento todo aquecer, ferver e a panela pegar pressão, vai levar mais tempo do que se fosse pouco alimento. Deu para entender? Agora, assim, quanto tempo demora? Isso é muito variável. Vai depender também do tipo de alimento que você coloca aqui. Mas é engraçado, porque é uma pergunta que eu recebo e muita gente acha que tem uma regra. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu fiz uma macarronada e demorou, sei lá, 5 minutos para pegar pressão. Eu fui fazer, sei lá, grão de bico, a panela cheia e demorou 10 minutos para pegar a pressão. Sim, a panela estava mais cheia, tem mais água, tem mais líquido. Às vezes a temperatura do alimento, por exemplo, se você coloca alimentos que estão gelados, vai demorar muito mais tempo para ela aquecer e, consequentemente, pegar pressão. Essa é outra perguntinha que eu recebo muito. Como tirar o cheiro de comida da panela e da borracha? Gente, não tem como. Você está cozinhando numa panela com pressão. Qualquer panela que você cozinhar, ela vai ficar com cheiro. Os utensílios, a colher que você mexe. Por isso que, inclusive, em casa, geralmente, eu uso, a maioria das pessoas usa, uma para coisas salgadas e outras talheres para coisas doces. Isso é normal, pega o cheiro. Agora, assim, você não precisa se preocupar, porque se você fizer um preparo aqui, na próxima vez que você for utilizar, boa parte desse cheiro já vai ter ido embora. E quando você fizer o próximo preparo, aquele cheiro anterior vai sair, vai estar com o cheiro da sua comida atual. Não vai passar o cheiro de um pro outro, tá? Isso é muito raro mesmo. Pode até acontecer se de repente você usar, sei lá, um preparo que tem muito alho e cebola e depois você for fazer, sei lá, um pudim de repente passar um pouco de cheiro se você não lavar bem. Mas é muito simples, basta você lavar muito bem, enxaguar e secar muito bem, deixar tomar um ar essa panela, porque ela ficou com pressão muito tempo, então os aromas vão ficar muito intensos aqui dentro. E outra coisa que você pode fazer também é deixar um pouquinho de molho, de repente com tanto a panela como a tampa, a borracha da tampa, tudo em água com vinagre detergente neutro ou água com vinagre e bicarbonato, que vai reduzir bastante esse cheiro e ainda vai dar uma boa limpada, esterilizada aí também, tá? Não sei usar a minha panela de pressão, como que eu programo? Então, essa é uma dúvida também muito frequente, por isso que eu fiz um vídeo aqui já há muito tempo no canal que eu ensino como programar, tá? Como que você usa cada botãozinho, ajusta o tempo, enfim, como você programa tudo, o timer na panela de pressão elétrica. Se eu for explicar isso nesse vídeo vai ficar muito longo, então eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo em detalhes como programar a panela de pressão elétrica. Minha panela tem manchas no antiaderente. Isso também é uma pergunta assim que, nossa, eu recebo muito e eu nem entendo por quê, mas é o seguinte, o antiaderente, gente, é um revestimento. É muito comum quando você prepara, por exemplo, grãos, feijão, coisas às vezes com muito caldo, às vezes fica algumas manchas mais esbranquiçadas ou de outra cor, de outra coloração, coisa com molho. Às vezes fica com um leve tomzinho amarronzado, avermelhado em alguns pontos.
Isso é super normal. Não precisa se preocupar. Se você lavou bem, aquilo vai sair no seu próximo uso. Então, se você cozinhou um feijão de repente ficou esbranquiçado, não tem problema. Não é algo que está afetando o antiaderente, não é uma sujeira. Isso é uma reação entre substâncias do alimento com a própria panela em alta pressão, tá? Por isso que isso acontece e gera essas manchinhas. Você pode usar a sua panela naturalmente para qualquer outro preparo, sem preocupação nenhuma com essas manchas, tá? A panela de pressão explode? Essa também é uma dúvida que muita gente tem medo. Porque assim, a panela de pressão elétrica, ela não é como a comum. E por isso que eu falo que é até bom você ver esse comparativo que eu fiz aqui. E ela tem vários sistemas de segurança, ela tem várias travas e válvulas e além disso tem vários sensores. Então o que acontece? Quando você coloca aqui um alimento para ser preparado, primeiro, ela só vai travar quando pegar pressão. Depois que pegou pressão, ela não perde os líquidos. Então, o que vai acontecer? Consequentemente, essa água não vai secar, o líquido aqui dentro não vai secar. E o que faz uma panela de pressão comum, aquela do fogão, explodir, é porque a pessoa coloca lá o alimento, esquece, ela começa a evaporar toda a água, ela seca, gera uma pressão muito alta e aí ela explode. Ou quando também a borracha já está muito velha, quando de repente as válvulas estão entupidas, falta de higienização, de limpeza, etc. Então, contanto que você higienize bem, lave bem a panela, a tampa, isso não vai acontecer. Até porque a panela de pressão elétrica, ela também tem um termostato. E esse termostato, ele garante que a sua panela mantenha no máximo uma temperatura determinada. Então ele vai cozinhar o alimento até aquela temperatura. Ela não passa da temperatura ideal de cozimento dos alimentos. Nem que você esqueça ela aqui por muito tempo. Até porque, quando você programar, depois ela vai desligar, ela vai entrar em modo de aquecimento. Então, se você colocar um alimento aqui que é para demorar meia hora, esqueci, saí, fui tomar banho, fui passear, não tem problema. Quando terminar o tempo de preparo, ela vai parar ela já vai desligar, né, cancelar esse preparo, ela vai encerrar o preparo que você programou e não vai ter risco nenhum da panela de pressão explodir. O timer, então, né, essa função que ela tem de você poder programar o tempo é o principal, é o que mais garante, inclusive, que não vai acontecer nada, porque ela vai simplesmente cessar o preparo do alimento quando terminar aquele tempo. Então não tem risco nenhum da panela explodir. Outra coisa que faz de repente uma panela explodir é quando as pessoas abrem e ela ainda está com pressão, forçam, alguma coisa do tipo. E no caso da panela de pressão, quando você fecha a tampa, ela já tem uma super trava que ela não vai abrir sozinha. E quando ela pega a pressão, ela tem uma segunda trava, aliás, né, duas outras travas que travam essa tampa e você não vai conseguir de maneira alguma abrir essa panela enquanto ela estiver com pressão. Você só vai conseguir quando a pressão já tiver saído. E depois que a pressão saiu, não tem mais perigo nenhum. Então, por isso que a panela de pressão é muito segura, tá? E não há casos de panela que explodem de pessoas que utilizam normalmente. Isso é raríssimo, tá? Praticamente impossível. Qual o tamanho ideal de panela para a minha família? Isso depende muito mesmo da sua família, do seu perfil. Se você mora sozinho, se é só um casal com filho, e o que vocês costumam cozinhar, a quantidade que vocês comem. Se vocês comem pouco, cozinham pouco e de repente também fazem para comer apenas uma vez, uma panela pequena de 3, 4 litros já é o suficiente. Se você de repente tem uma família maior ou que come bem, aí uma panela de 4 litros. De repente você já tem assim, já são umas 5 pessoas na sua casa, ou você gosta de preparar quantidade grande de alimentos e tal, você pode ter a maior, que é a de 5 litros, tá? Em qualquer tamanho você consegue fazer qualquer preparo doce ou salgado da mesma maneira. A diferença entre os tamanhos vai ser a quantidade que você vai conseguir preparar. Aproveitando até esse gancho, que eu já até olhei aqui que tá essa pergunta também, as pessoas perguntam se eu posso encher a minha panela de pressão. Você pode encher de alimento até a marca máxima, tá? Aqui, ó, na sua panela de pressão, que tá escrito assim, max, ou full, tá? Ou máximo. Essa marquinha é o máximo que você pode encher de alimento, de líquido, seja o que for, dentro da sua panela, tá? Acima dessa marca, aí já não é bom, já não é tão seguro, porque senão ela também não vai ter nem espaço para expandir a pressão e tal, então não vai ser tão bom, não vai ser um preparo também tão eficaz. Não ultrapasse nunca essa marca máxima da sua panela, tá? E quando você for também fazer preparos, lembra que se você for fazer de repente algum preparo que é líquido, então pior ainda, você nunca deve ultrapassar essa marca, na verdade, de qualquer maneira. Se é algum alimento que ele vai de repente murchar,
né? Você vai encher bem aqui, mas de repente ele vai murchar durante o preparo e vai sei lá, ocupar metade, como vegetais, que isso pode muito acontecer. Até tudo bem você deixar até essa marca máxima, um pouquinho mais da marca máxima. Se é assim que começar o preparo, isso já vai murchando e reduzindo, não tem problema. Como eu engrosso o caldo do feijão? Bom, essa aqui teve uma pergunta que eu recebi de muita gente. A verdade é que é simples. É assim como você faz para engrossar o caldo do feijão quando você faz uma panela de pressão ou panela normal. É da mesma maneira. Terminou aqui o preparo do seu feijão. Tirou a pressão, abriu a tampa, temperou, fez como você quis. Você vai simplesmente colocar para que ele ferva por mais alguns minutos. Quando você faz isso, o caldo do feijão engrossa naturalmente. Não precisa amassar o feijão, bater o feijão, que eu vejo muita gente fazendo, ou deixar cozinhar por muito mais tempo. A partir do momento que ele está cozido, tá ótimo. E aí é só você deixar, se você quer o caldo mais grosso, ferver por alguns minutos, tá? Coisa de 5 minutinhos, ele vai engrossando e você deixa até o ponto que você quer, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que é só de feijão. E aí nesse vídeo eu ensino todas as dicas para quem gosta de feijão mais escuro, feijão mais clarinho, caldo mais grosso, caldo mais ralinho. Eu, por exemplo, gosto do feijão mais clarinho e o caldo ralinho. Tem gente que gosta já do feijão com caldo mais grosso, né? E também ele mais encorpado, mais escuro e tal. Eu dou todas essas dicas nesse vídeo que tem aqui no canal sobre preparar feijão e ainda dicas para deixar ele mais saudável. Gasta muita energia? Muita gente pergunta se a panela de pressão gasta muita energia, tá? Para começar, você já gasta muito menos do que gás, só para você entender. E um outro detalhe, como essa panela tem um fechamento praticamente hermético e ela segura o calor, como que ela funciona? Você pôs os alimentos aqui dentro, você fechou, programou. Ela vai começar a aquecer o alimento, ferver, pegar pressão, formar um vapor, pegou pressão, ela vai começar a contar o tempo. Vamos supor que você pôs aí um preparo que demora meia hora. O que vai acontecer? A partir do momento que chegou na temperatura ideal e pegou pressão, a panela vai desligar. E só quando essa temperatura abaixar, que vai demorar alguns minutos, só quando essa temperatura reduzir, é que o termostato vai avisar, olha, a temperatura caiu, avisa, né, dentro da panela, assim. E aí, o que vai acontecer? Ela religa. E durante o processo do cozimento é assim, ela liga e desliga sozinha, automaticamente. E então o que acontece? Você acaba economizando energia, muita energia, porque ela não fica nem um terço do tempo do preparo, na verdade, consumindo energia, até menos de um terço, porque ela segura muito calor. Tanto que se você tem panela de pressão elétrica, você já deve ter notado que ela mantém ainda quente por muito tempo, mesmo já estando desligada quando ela está fechada, porque ela consegue segurar muito calor, ela é bem vedada, tá? Então, quando você faz a comparação de se ela gasta muito, eu diria que não, que ela não gasta nada de energia, praticamente nada, e muito menos do que o gás, inclusive é muito mais econômica, porque ao contrário de um fogão a gás, que a chama tem que estar ligada o tempo todo, porque você não tem esse controle da temperatura que está dentro da panela, na panela de pressão é bem diferente, ela faz esse controle e ela só vai ligar e aquecer, consumindo energia durante alguns momentos quando essa temperatura cai dentro da panela, tá? Então ela é muito econômica. Garanto pra vocês não vão nem notar nada na conta de energia. Posso cozinhar com pouca água ou sem água? Pode, mas depende do alimento. Então, por exemplo, se você fizer um bolo, por exemplo, que é coisas que eu já ensinei aqui no canal, não vai nem um pouco de água, tá? Aí se você for fazer, por exemplo, um pudim, vai pouquinho de água só para fazer o banho-maria. Se você, de repente, vai fazer um preparo com carne, frango, legumes, coisas do tipo, muitas vezes os alimentos já liberam a água e você nem vai precisar acrescentar água, porque se você acrescentar água, no final vai estar uma sopa. Então você tem que acrescentar só o suficiente, ou muitas vezes nem precisa acrescentar. Então não tem problema. O que acontece, que acho que muita gente se preocupa, é da panela ficar sem água, tipo seca. Obviamente, você não pode, de repente, colocar alimentos aqui que não vão soltar nem um pouco de água. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu pensar... Se eu colocar aqui batatas inteiras, sem nada mais dentro, não é recomendado, porque a batata não solta água e não vai ter água aqui para cozinhar, ela não vai pegar pressão, não vai funcionar. Muitas vezes ela nem vai tentar pegar pressão, a panela já vai até dar erro se você tentar dessa maneira, tá? Por quê? Porque não tem água e o alimento não libera água. Agora, se você for fazer um alimento que solta água durante o preparo, não tem problema nenhum. O importante é que durante o preparo tenha água em algum momento entre o preparo e o final. Preciso fazer o tratamento de antiaderente igual ao air fryer?
essa é outra pergunta que eu recebo sempre. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo dos primeiros passos da Air Fryer, né? O que você tem que fazer assim que você recebe sua Air Fryer. E uma das coisas que eu ensino é fazer a cura do antiaderente. O que é essa cura do antiaderente? Tudo que for antiaderente, panela, frigideira, a cuba da panela de pressão, a cesta da Air Fryer, etc. Quando chega da fábrica, da loja, você tem que higienizar, lavar bem, né? E depois você vai besuntar com algum tipo de óleo, manteiga, azeite e vai aquecer por 5 a 10 minutinhos. Deixa esfriar, higieniza, está pronto para usar. Quando você faz essa cura do antiaderente, você faz com que o seu antiaderente dure muito mais tempo, tá? Com que ele se fixe melhor, com que ele grude menos, que ele tenha a maior eficácia possível. E aí muita gente me pergunta, e mesmo eu falando lá no vídeo da Air Fryer, que isso vale para tudo que é antiaderente, você sempre me pergunta se tem que fazer na panela de pressão elétrica. Sim, tem que fazer também. É o ideal. Ai, não fiz. Tudo bem, não fez, já era, tá bom? Ah, ou então eu fiz, mas faz muito tempo. Tudo bem, se você sempre usa a panela não tem problema nenhum. Eu fiz, mas eu lavo muito na lava-louças. Aí, se você lava muito na lava-louças, é bom de tempos em tempos você fazer novamente. Sei lá, a cada 3 meses você fazer esse processo novamente para garantir a qualidade do seu antiaderente. Então, vocês veem que as minhas panelas Air Fryers todas têm um antiaderente perfeito. E claro, né, outra coisa que também contribui para que o antiaderente seja sempre perfeito é o seu cuidado na limpeza, o tipo de buchinha que você usa, não usar objetos pontiagudos ou de metal na sua panela, né? Isso daí que também faz o antiaderente durar. Posso usar assadeiras dentro da panela de pressão? Sim, você pode usar para preparos como pudins, tortas e coisas do tipo que eu ensino lá no blog e ensino aqui no canal, tá? Inclusive fazer um pudim, uma torta suíça, uma cheesecake, coisas do tipo você pode usar. Agora, obviamente, você não vai usar aqui dentro da sua panela uma assadeira, sei lá, para não sujar. Ou então assim, vou pegar e vou colocar aqui dentro da cuba uma assadeira para poder cozinhar a carne que eu vou fazer. Não. Isso é direto. Você só pode usar assadeiras para esses preparos que você vai usar de repente alguma coisa tipo no banho-maria, como é o caso de um pudim. Que tipos de acessórios eu posso usar na minha panela de pressão elétrica? Então, muita gente fica inventando coisas e isso eu acho totalmente desnecessário, porque vocês podem ver que eu não uso nada do outro mundo, é só a panela mesmo. De acessórios, eu acho que assim, o que você tem que tomar de cuidado é use colheres, utensílios que não risquem, de preferência com a ponta de silicone ou então com aquelas de nylon, né, que para não riscar, não danificar a sua panela. Acho que é o único acessório que eu acho que é interessante você ter para não danificar, aliás, qualquer panela, né? Tem algum problema em interromper o preparo? Não, não tem problema. Se você estiver cozinhando alguma coisa, quer cancelar, você vem no botão aqui cancelar, pronto. Interrompeu o preparo, só que você só vai conseguir abrir quando a pressão sair. Então aí você retira a pressão, aí sim você pode abrir sem problema nenhum. O coletor de água nunca enche. Muita gente pergunta desse coletorzinho de água que tem aqui atrás da panela, né? Que ele é removível para que você possa limpar e tudo. Gente, não necessariamente ele vai encher, tá? Isso daqui é simplesmente para recolher a água que possa cair nessa canaleta, porque muitas vezes a gente abre a panela, cai essa água aqui da borda da tampa, ela vai escorrer para essa canaleta e vai encher esse copinho, vai vir para esse copinho aqui para o coletor. Tem problema eu deixar o alimento no modo de aquecimento por muito tempo? Não, não tem problema. Eu não lembro agora, mas tem um tempo que se você deixar no modo de aquecimento, o máximo que ele vai ficar. Não lembro se são 10, 12 ou 13 horas. Consulta no seu manual, que é o ideal, pode até variar de modelo para modelo, mas não tem problema. Você pode deixar o tempo que você quiser. Tendo com a panela tampada, geralmente não tem nenhum problema. Se a panela estiver aberta, isso vai fazer o seu alimento ir ressecando. E dependendo do alimento, ele pode acabar meio que cozinhando mais lentamente e ficando meio mole, tá bom? Muita gente me pergunta assim, aqui a pessoa perguntou assim sobre o tempo, função. Eu vou resumir aqui a pergunta dela, que é a seguinte. Muita gente me pergunta, eu falo lá na receita assim, coloque, sei lá, 15 minutos e a receita é de frango. Aí a pessoa fala assim, mas na minha panela fala que frango, sei lá, é 25 minutos. Gente, as funções e os tempos pré-definidos que tem aqui é só para te auxiliar, tá? Então não quer dizer que se você for cozinhar frango na sua panela e você apertar a função frango que der 25 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não importa, isso varia um pouco até de marca e modelo,
tem que ser aquele tempo. Não é que a sua panela vai demorar mais ou vai demorar menos do que a minha. O que importa é o tempo. Isso são apenas funções pré-definidas de tempo. Todas vão cozinhar da mesma maneira. Então, se a receita eu falar para você que leva 10 minutos, você pode escolher qualquer função. Se eu falar que é um pudim e você escolher a função feijão e pôr 10 minutos, não tem problema, não precisa ser função pudim, entendeu? O que importa é o tempo. Então, se de repente eu falar que a receita leva 15 minutos, você pode escolher qualquer função, ajustando o tempo para 15 minutos. Muitas vezes eu falo na receita, escolha X função, tal função, já para facilitar, porque aí você vai saber que naquela função você consegue ajustar naquela margem de tempo. E se você tem a panela analógica, você vai também girar o botão até aquele tempo. Não importa se lá está escrito que feijão é 30 minutos e eu pedi no meu feijão 20 minutos. Não importa, você vai ter que pôr o tempo que eu indico na receita, o que é indicado na receita. Isso é o que importa, não o tempo pré-definido na função. Bom, acho que é isso. Acho que essas foram as principais dúvidas de vocês. Além dessas dúvidas aqui e das dúvidas que eu falo nos outros vídeos, como eu já falei que tem de limpeza, como programar, como usar a comparação entre a normal e ela, uso, etc. Se você tiver, ainda assim, você ficar com dúvidas, além desse vídeo e de todos esses outros, você pode perguntar aqui pra mim nos comentários, tá? Que eu respondo sempre que possível. E também você pode consultar no blog, que é o receitasnapressão.blogspot.com. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, me segue em todas as redes sociais, me segue no Insta, me segue no Face, tá? Me acompanha, porque sempre tem muita novidade e bora usar bastante a nossa panela de pressão elétrica, que ela é maravilhosa e facilita muito a vida, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido muitas dúvidas aí que vocês sempre me mandam. Até a próxima!